energia que nós dispensamos para movimentar cargas é chamada de tensão. Então, uma tensão de 1 volts é necessária para mover uma carga de 1 coulomb. Então, a cada 1 volt de tensão é o que nós precisamos para mover cargas elétricas, ok? De 1 coulomb de um ponto qualquer A para outro ponto qualquer B, ok? Então, essa é a nossa definição de tensão e nós medimos ela em volts. Alguma simbologia aqui para vocês se lembrarem, né? A gente pode trabalhar aqui, ó, com a bolinha, certo? Aqui com 2 risquinhos. Não são 2 risquinhos do mesmo tamanho, tá? Lembre-se que 2 do mesmo tamanho é capacitor. Ou então alternado. A gente vai utilizar essa nomenclatura aqui para nossas fontes de tensão. E o que mais que é importante de simbologia para a gente? Pessoal, sempre quando a gente estiver trabalhando com corrente contínua, a gente vai usar letra maiúscula, ok? Quando a gente estiver trabalhando com corrente alternada, nós vamos utilizar letras minúsculas, certo? Tensão é isso que a gente definiu. E agora, corrente? Corrente é o próprio deslocamento das cargas elétricas, ou seja, como que é gerada uma corrente elétrica? A corrente ela é gerada a partir da imposição de uma tensão, ou seja, uma que vai forçar, tensionar o sistema a entrar em movimento. Ou seja, as cargas, se não tiver conectado nada aqui nesses 2 pontos, as cargas elas estão aqui em repouso, certo? A partir do momento que eu insiro uma tensão aqui nos terminais desse elemento, por exemplo, ele vai forçar essas cargas a se movimentarem, ok? Então, colocando uma tensão aqui, supondo uma tensão desta polaridade aqui, né? A tensão está diretamente no meu elemento, então a mesma tensão da fonte é a tensão que está em cima do meu elemento. Colocando uma tensão, né? Forçando então esse sistema a movimentar as cargas, né? Desse meu elemento, pode ser um condutor, por exemplo, né? E a gente vai ter, né? Vai percorrer, então, a partir da posição dessa tensão, uma corrente que vai sempre, ó, do sentido aqui no meu elemento, ó, sempre do sentido mais para o menos, ok? Então, aqui, se for um resistor, por exemplo, ou algum outro elemento, sempre do mais para o menos, ok? Aqui, se eu fizer ao contrário, por exemplo, em posição da minha tensão, né? Como eu comentei para vocês, ó, VBA. Então, meu potencial positivo é o B, o negativo é o A, certo? Então, minha corrente vai ir aqui no meu elemento, ó, do mais para o menos. Vai circular no sentido contrário. Então, fiquem ligadinhos, né? As polaridades das tensões, como que elas percorrem os nossos elementos, ok? Símbolos, né? A simbologia da corrente. Então, olha só, pessoal. A mesma coisa que eu comentei para vocês, de letra maiúscula ali na tensão, V, né? É para corrente também. Então, em geral, a gente vai utilizar em corrente contínua letras maiúsculas, ou seja, um isão aqui maiúsculo, e para corrente alternada, uma letra minúscula, ok? Então, aqui uma fonte independente, aqui uma fonte dependente, né? Lembrem-se dessas nomenclaturas também, a diferença das fontes de corrente. Potência é a taxa de consumo ou então de geração de energia. É dada em watts. Ou seja, quanto de energia que é consumido num determinado tempo. Vocês sabem a conta de energia de vocês? Se vocês observarem lá, ela é dada em watts vezes horas, né? Ou seja, tanto de energia, né, tanto de potência que você gastou, vezes o tempo, ok? Mas agora, o que eu quero que você se lembre aqui? Potência, taxa de consumo ou geração de energia, em geral, dados em watts, ok? Então, a potência ela pode ser positiva ou negativa. Aqui, olha só, reparem, o meu elemento ele está consumindo. E aqui, ó, o meu elemento ele está fornecendo, ok? Resistência. Gente, mais um conceito aí para a gente revisar. A resistência, ela é bem simples, quando a gente quer associar, né? É a capacidade de resistir, o nome já diz, né? Ou seja, de se opor a uma corrente, à passagem, né, de uma corrente elétrica. E ocorre, né, devido a colisões entre os elétrons livres e outros elétrons, íons, átomos, tudo que existir dentro do meu elemento.
Então, o símbolo do resistor é esse aqui, que a gente conhece bem, né? E se eu tiver uma polaridade de tensão nesse sentido aqui, mais e menos, na minha corrente, né? Como a gente já relembrou, vai sempre aqui no meu elemento passar do mais para o menos, ok? A resistência, a gente consegue calcular. Ela pode ser dada através da resistividade elétrica. A resistividade é um parâmetro, né, uma propriedade do material que realmente indica, né, a capacidade de conduzir mais ou menos corrente. Então, através do produto, né, da resistividade elétrica, que é dada em ohms vezes metro, o comprimento da amostra. Então, quanto maior o comprimento, né, de uma amostra ou de um elemento, maior vai ser a resistência, né, vai ser mais difícil passar a corrente. E, o que mais? A seção transversal, ou seja, a área. A seção ou área, né, transversal da amostra é a área em que a corrente passa. Então, quanto maior a área, menor a resistência, ou seja, mais fácil passar a corrente, ok? Tranquilo? Até aqui. Não podemos esquecer que a resistência ela varia com a temperatura. Então, na maioria dos materiais que nós conhecemos, quanto maior a temperatura, maior a resistência, né? Aumentando-se a temperatura do meu material, aumenta-se a resistência. Existem alguns materiais que são, né, ao contrário. Mas, em geral, aumentando-se a temperatura, a gente tem maiores resistências. Ok? Gente, nós podemos associar as resistências elétricas, né? Podemos fazer associações de resistores. Como nós associamos, né? Em série ou em paralelo. Em série, a gente tem aqui resistências que são percorridas pela mesma corrente. Aqui, percorridas pela mesma corrente, ok? Aqui, no paralelo, eu tenho resistências que são impostas a uma mesma tensão. Okay? Então, essa é a definição, né, entre série e paralelo. A série, né, gente, vocês já estão bem acostumados aí a fazer, mas simplesmente, se eu quiser calcular a resistência em série de 3 ou mais elementos, quantos elementos tiverem aqui de resistências, né, em série, simplesmente somar as resistências. Aqui em paralelo, eu somo os inversos das resistências, ok? Se eu tiver duas resistências só, eu posso, né, fazer a conta. Se eu, né, deduzir aqui para apenas duas resistências, R1 e R2, eu chego que é a multiplicação, né, das resistências dividido pela soma, o equivalente aqui, quando eu tiver apenas duas resistências. Agora, o capacitor. Capacitor, gente, ele é um elemento passivo que armazena energia no seu campo elétrico, ok? Então, ele é composto por duas placas condutoras que são separadas por um dielétrico, ou seja, um isolante. Pode ser o ar ou pode ser qualquer outro material aqui isolante. E o símbolo, né, que nós usamos aqui para denominar os capacitores é o C, que é o símbolo da capacitância, né? Então, a quantidade de energia, né, ela é dada aqui, ó, através, né, da multiplicação de uma constante, que é chamada de capacitância, como eu já adiantei aqui para vocês, medida em farad, vezes a tensão. A corrente e um capacitor aqui, ó, corrente que circula aqui, ela é dada, ó, através, ó, a corrente no capacitor, IC aqui, a corrente que passa no capacitor, é dado pela capacitância C, e a derivada, ou seja, a variação da tensão em cima desse capacitor. Então, IC de T igual a C dVc dt. Corrente contínua, aqui, ó, se eu tiver, por exemplo, uma tensão que não é alternada em cima desse capacitor, vamos supor aqui 10 volts em cima desse capacitor. Então, a variação de 10 no tempo é zero, ok? Então, a corrente vai ser zero, ok? É um circuito aberto. E, além disso, a tensão em cima do capacitor, ela não muda abruptamente. Ou seja, se eu botar aqui, se eu conectar aqui uma tensão de 10 volts, como eu comentei ali para vocês,
aqui, né? Uma fonte de tensão aqui em cima, de 10 volts. A tensão instantânea do capacitor não vai ser 10 volts, ela vai aumentar, né, conforme a curva de carregamento, a curva de carregamento, né, que o capacitor deve obedecer. E depois, para descarregar, né, também não descarrega abruptamente, ele descarrega seguindo a curva de descarga, ok? Nós podemos também associar, né, então, as capacitâncias dos nossos capacitores. E aí, em série, né, podemos associar em série e em paralelo. A associação em série e em paralelo de capacitâncias, ela é ao contrário do resistor, que nós vimos. Então, em série, então, a soma do inverso da capacitância equivalente é a soma dos inversos das capacitâncias individuais, ok? Em paralelo, já a soma aqui, a capacitância equivalente é a soma das três capacitâncias individuais nesse caso, ok? Aqui eu botei três, mas vocês sabem que, né, existem N. Podem existir quantos capacitores aqui nós desejarmos, ok? Indutor. Pessoal, indutor ele também é um elemento passivo e que armazena energia no seu campo magnético, ok? Então, nós podemos construir um indutor, por exemplo, enrolando um condutor, um fio condutor, por exemplo, enrolando ele. Então, o símbolo, né, do nosso indutor, ele é exatamente isso, é uma bobininha, ok? Aí vocês podem ver outras simbologias, a simbologia que eu vou usar é essa aqui, mas quer dizer aqui que é uma bobininha enrolada, porque literalmente o indutor, ele é uma bobina, ok? Então, atenção em cima, fazer a análise semelhante que nós fizemos ali com o capacitor, né? Se eu tiver uma tensão aqui sobre o meu indutor, a corrente que percorre ele. Então, ó, tendo uma corrente que percorre o meu indutor, na verdade, sabendo-se, né, a variação dessa corrente e o valor da indutância, que é a nossa constante aqui multiplicativa, a indutância é dada em Henry, símbolo H, a gente consegue calcular, né, a tensão sobre esse indutor. Então, aqui, da mesma forma que nós analisamos antes, se a variação aqui da corrente no tempo for zero, ou seja, essa corrente for contínua, a gente está trabalhando num curto-circuito, ok? Então, a tensão vai ser zero, é um curto. Tensão em cima aqui, né, do indutor vai ser zero, então, em corrente contínua, o indutor é um curto-circuito. Da mesma forma, né, que nós falamos que o capacitor ele não varia a tensão abruptamente aqui, o indutor ele não varia abruptamente a corrente, ok?